Senhoras e senhores, neste momento teremos a palestra de encerramento deste seminário. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e os impactos na relação de emprego, que será proferida pelo advogado Rafael Fernandes Maciel. O palestrante é especialista em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Possui MBA em Mídias Digitais pelo IPOG e em Direito Eletrônico pela Florida Christian University. É o atual presidente do Instituto Goiano de Direito Digital, IGDD. Possui curso de Governança da Internet, promovido pelo CGI.br, e é coautor de livros sobre direito à internet. É também comentarista do Observatório do Marco Civil da Internet, certificado em Privacy and Data Protection pela Exim, e é membro da IAPP, International Association of Privacy Professionals. Doutor Rafael Fernandes, com a palavra. Bom dia. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de participar deste evento inovador aqui na nossa cidade, especialmente sendo promovido por um órgão do Poder Judiciário. E mais ainda a oportunidade de poder não apenas falar aqui, mas falar sobre um tema que é tão caro para o direito digital. E agradecer essa honra em nome do doutor Platon, também desembargador Eugênio, pelo convite, em nome da Escola Judiciária. E falar sobre lei geral, estou um pouco com eco aqui. Deixa eu ficar mais aqui. Falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados para nós do direito digital já é uma tarefa árdua, mas é uma tarefa que nos é mais comum, né? Mais comum no sentido de que, naturalmente, falar em proteção de dados pessoais é mais natural dentro do ambiente de direito digital, porque os dados pessoais tornaram-se uma notoriedade maior da sua utilização no ambiente digital, que eles são utilizados e tratados de maneira massiva. No entanto, nenhuma legislação protetiva de direito de dados pessoais poderia avançar, como nós vamos ver aqui adiante, sem que ela também buscasse proteger os dados pessoais em ambientes não digitais. E aí onde que nós vemos, e o que já é comum no direito digital, essa correlação, essa inter-relação com as outras disciplinas, como já tem com o direito do trabalho, mas nós vemos a Lei Geral de Proteção de Dados afetar também a relação de emprego. Agora, para nós entendermos como que a gente chega numa legislação de proteção de dados pessoais que efetivamente impacte a relação de emprego, nós precisamos entender o que é essa legislação de dados pessoais. Muitas vezes, nós temos aí 1 ano e meio, agora já nem 1 ano e meio, a legislação, se continuar a vigência da medida provisória 869, ela vai entrar em vigor em 16 de agosto de 2020, embora no final desse ano já teria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados constituída. Mas vai depender ainda da análise agora na comissão especial sobre a medida provisória que foi editada no final do ano passado. De qualquer forma, é um prazo que, a princípio, parece longo, mas na hora que nós formos ver a amplitude dessa legislação, que se aplica a todos os setores, aplica-se ao setor privado, ao setor público, aplica a empresa de pequeno porte, a grandes corporações. Então, é uma lei que realmente muda todo o ambiente de negócios e um ambiente de utilização das informações pessoais no Brasil. E como que nós chegamos nisso, né? Bom, eu gosto sempre de trazer essa imagem de 1993, que na internet todo mundo podia dizer que era um cachorro, né? Esse aqui já é um exemplo clássico que a gente utiliza, porque, na verdade, em 93, embora tecnicamente fosse possível identificar os usuários, isso sempre foi, porque isso é natural da arquitetura da internet, eu poderia identificar o IP, obviamente, mas não havia uma coleta de dados que pudesse dar diretamente tão corretamente o perfil de um indivíduo. Hoje, você sabe
que é um cachorro, né, que está ali navegando, porque você sabe, você conhece os hábitos, você conhece perfil comportamental e sequer precisaria de uma decisão de quebra de sigilo para identificar perfil, para conseguir identificar aquela pessoa natural. Só pelos hábitos e pelo tratamento de dados você já consegue identificar o indivíduo com uma precisão, às vezes, maior do que mesmo um dado de IP ou uma inversão, uma obtenção do dado do titular a partir deste IP com um provedor de conexão. Mas um breve contexto histórico, eu gosto de trazer esse contexto histórico para que, primeiro, para quebrar uma ideia que se tinha de que privacidade com a internet não ia sobreviver. Ou seja, era uma ideia de que a privacidade, nós renunciaríamos à nossa privacidade diante dos benefícios que a internet, especialmente a gratuidade, a gratuidade entre aspas, de diversos serviços que eram ofertados, começando lá, Gmail, sites de busca, sites de redes sociais, e então que muitos diziam que acabaria a legislação retrocedendo e permitindo uma excessiva invasão ou utilização desses dados pessoais. E esse contexto histórico, ele mostra exatamente o contrário. Mostra como a nossa legislação e o ordenamento jurídico, não só do Brasil, mas mundial, ficou sendo mais regulador do ponto de vista da privacidade. Então, nós começamos aqui, do lado nós temos o Brasil, do lado nós temos o mundo. Então, lá em 1824, no Brasil, em termos de privacidade, nós tínhamos um conceito material, ou seja, é o segredo da correspondência, a violação da correspondência, eu tinha que violar uma matéria, né? A questão da inviolabilidade do domicílio, eu tenho que adentrar na casa, ou seja, a minha privacidade ela é protegida a partir do momento em que eu quebro barreiras físicas, mas nada do ponto de vista subjetivo. Artigo clássico, Warren Brandeis, advogados americanos, escrevem o artigo que é publicado na revista de Harvard Law Review, em que eles abordam pela primeira vez o direito de estar só. Então, é uma abordagem do direito à privacidade como um direito de ficar sozinho, não ser incomodado, ainda que não haja uma quebra de barreiras físicas, ou seja, é um reconhecimento da privacidade como um direito do indivíduo mais subjetivo. E esse direito ele é reconhecido depois, em 1948, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que ninguém será sujeito a interferência em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Em 1970, nós temos a primeira lei de proteção de dados pessoais na Alemanha, e em 1981, já começa o auge da informática, né? Começa ali ter o movimento de computadores pessoais, você tem o Data Protection Convention, que trata da proteção dos dados pessoais em um meio informático, aqueles dados processados informaticamente. Isso na Europa, também em 1983, a famosa decisão do censo, em que reconhece o direito do cidadão em ser o titular o direito da autodeterminação informacional, ou seja, eu decido o que eu faço com a minha informação. E esse conceito ele é muito importante para nós entendermos as diversas legislações de proteção de dados. É o direito do indivíduo ter o controle sobre a sua informação. Não é proibir a utilização, mas é dar ao indivíduo, que a gente chama aqui em legislação de proteção de dados, ao titular dos dados, o controle dessa informação. Então, naquela época, reconheceu-se numa decisão que questionava uma lei do censo na Alemanha, que obrigava a todos os cidadãos fornecerem diversos dados sob penas de multa, reconheceu o direito de o cidadão negar o fornecimento de determinados dados sobre certas condições. E aqui, em 88, pela primeira vez, nossa legislação pátria começa a reconhecer a proteção à vida privada no rol de direitos fundamentais e também prevendo o habeas data. Vejam só que vai aumentando a proteção à privacidade. Como eu disse, não há nenhum sinal científico de uma volta atrás, ou seja, um abrandamento na proteção à privacidade. Nós temos um encrudecimento, um fortalecimento dessa proteção.
1990, no Brasil, nós já temos o Código de Defesa do Consumidor, que fala sobre o banco de dados dos consumidores. Em 95, na Europa, o Data Protection Directive, que é a precursora, a Diretiva 46, é a precursora do GDPR, muitos devem ter ouvido falar, que é uma norma europeia que mudou, que todo mundo recebeu um monte de política de privacidade sendo revista no ano passado. Ela entrou em vigor no 25 de maio de 2018, e o GDPR ele tem força de lei, ele passou a ser obrigatório. Mas antes, a boa parte do seu conteúdo já estava nessa diretiva, que era uma orientação para que os países membros europeus pudessem internalizar como uma norma de efeitos com enforcement, né, com obrigação ali de cumprimento. No Brasil, aí nós começamos já em 96. Você veja que avança a tecnologia, vai avançando as legislações. Lei de interceptação telefônica e telemática, com direito à intimidade do investigado, a lei do habeas data, e aí aqui em 2002 tem a e-Privacy Directive, que é também uma diretiva, mas é voltada à proteção de dados para o ambiente informático, ou seja, para as comunicações eletrônicas. Em 2002... Curiosamente, é somente agora em 2002 que vem no Código Civil reconhecendo a inviolabilidade da vida privada como um direito da personalidade. A Lei do Cadastro Positivo e a Lei de Acesso à Informação em 2011. Em 2012, nós já temos aqui a Lei Carolina Dickmann, embora seja uma lei de aspecto criminal, criando um tipo penal, até muito questionável da sua efetividade, mas do ponto de vista histórico, ele traz sim um objeto jurídico a ser protegido, de valor jurídico, que é os dados, ou seja, quando há violação de dados, ele também protege, então um agravamento da pena. Bom, e aí nós tivemos em 2013 o caso Snowden. E aí nós temos alguns fatos relevantes que começam a mudar ou acelerar os processos legislativos. Todo mundo lembra do caso do Snowden, né, a questão do vazamento da NSA, e aí eu gosto de brincar sempre, quando a gente vai falar em empresa sobre questão de proteção de dados, falo, não, mas nós colocamos vários sistemas aqui, várias medidas protetivas, nós nunca nunca vai haver um vazamento. Eu falei, a NSA teve vazamento, ou seja, vazamento sempre vai ocorrer, a gente tem que saber como conduzir, quando vai ocorrer esse vazamento de dados. Então vai ocorrer, uma hora ou outra vai haver um vazamento de dados. Isso é igual pagar imposto e morrer, a certeza que a gente tem na vida. A gente tem que saber como que nós vamos chegar nesse momento. Vamos chegar com dinheiro para pagar o imposto, vamos chegar ali com uma vida feliz no momento da morte. E o vazamento também vai acontecer. E o caso Snowden, ele fez com que acelerasse algumas medidas. Aqui é um contexto um pouco antes do caso Snowden, na verdade, o Decreto do Comércio Eletrônico ele vem regular aspectos de comércio eletrônico no Brasil, no Dia Nacional do Consumidor, pegou alguns projetos que estavam em andamento para alterar o Código de Defesa do Consumidor, aí a Dilma, no evento de comemoração do Dia Nacional do Consumidor, pegou aquilo que podia ser regulamentado e fez um decreto de comércio eletrônico. Esse aqui foi um pouco antes do Snowden. Após o Snowden é que, de fato, nós começamos a ter. Na Europa, o reconhecimento daquele direito ao esquecimento, famoso direito ao esquecimento, direito lá de se excluir os links, excluir conteúdos defasados no tempo, ou que não tenham mais nenhuma utilidade, que não sejam públicos, com alguns requisitos lá, e que nossa legislação também ela reconhece, não a legislação, mas o ordenamento jurídico nosso reconhece esse direito ali de esquecimento, ou o que a gente gosta, eu prefiro chamar de direito à desindexação, que é mais efetivo em relação a tirar links de alguns conteúdos que não sejam lícitos ou que já não sejam mais úteis, necessários, dos buscadores. E no Brasil, o caso Snowden, de fato, ele acelerou o marco civil da internet. Tá? Então, nós tínhamos ali no marco civil sendo discutido há muito tempo. Em junho de 2013, nós tivemos as manifestações populares e também as denúncias de Snowden. Então, o poder público já falou, olha, precisamos de alguma legislação para dar uma resposta para essas movimentações e também precisamos de uma legislação que proteja esses casos de vazamentos. Então, vamos, o que nós temos aqui? O PL 21, não lembro agora, 26, que era o Marco Civil da Internet, então acelerou e ele entrou em regime de urgência e entrou em vigor em 2014. Mas foi em 2013 que ele entrou em regime de urgência após as denúncias de Edward Snowden. E em 2016...
O GDPR da União Europeia, ele é aprovado, tá? Ele entrou em vigor em 2018, mas ele é aprovado em 2016 e entra em vigor no dia 25 de maio. Aí nós tivemos um outro fato muito relevante, que é o caso da Cambridge Analytica, ou seja, hoje já está até... ele é mais histórico, porque todo dia o Facebook tem um caso novo de situação de vazamento, né? Nós tivemos aí, antes de ontem, 500 milhões de dados de usuários salvos num servidor da Amazon, totalmente abertos para quem quisesse utilizar, com curtidas, perfis. Os nossos dados devem estar lá, ou seja, sabe que eu curti, que minha esposa não acessa esses dados nunca, mas está lá, e isso é um risco aos nossos direitos fundamentais. E o caso da Cambridge Analytica trouxe à tona também mais uma necessidade de proteção de dados. E aí nós vemos, após o caso Cambridge Analytica, uma aceleração do projeto de lei de proteção de dados no Brasil. Bem da verdade, a LGPD ela foi acelerada pela Cambridge Analytica, mas muito mais por conta da entrada em vigor do GDPR da União Europeia, porque o Brasil se tornava um país não adequado do ponto de vista de proteção de dados pessoais, o que tornaria inviável realizar negócios com a União Europeia ou com cidadãos europeus, se nós não tivermos. Não é que ficaria inviável, você teria algumas medidas mais burocráticas para serem adotadas se nós não tivéssemos uma legislação. Então, isso também agilizou a nossa legislação e, pela primeira vez, o caso Cambridge Analytica faz com que os Estados Unidos, que historicamente não possuem nenhum interesse em ter uma lei federal de proteção de dados, porque ele sempre foi e não que não proteja a privacidade, ele protege muito em leis, tanto dos estados, mas também leis setoriais, então na saúde, no setor bancário, consumidor, então leis setoriais que protegem a privacidade. Os Estados Unidos passa a pensar na necessidade e começa a tramitar um projeto de proteção dos dados pessoais no âmbito federal. Bom, 2020 agora vai entrar, e eu digo agora mesmo, porque se nós formos estudar mais a fundo a lei de proteção de dados, veremos que toda a parte de compliance da lei, ela não se aplica em um mês, você tem que aplicar ela gradualmente, é muito extensa para ser feita uma adequação completa, mas em 2020 é que ela vai entrar em vigor. Bom, o que nós vemos, e para concluir essa história de que quanto mais a penetração da tecnologia, mais haverá regulação. Esse gráfico aqui que a gente pega lá na IAPP, é um gráfico muito interessante que vai mostrando, aqui na linha vermelha, quanto mais nós vamos tendo aqui movimentos de tecnologia, né, eu vejo aqui Big Data, Internet das Coisas, vai aumentando também a relevância de leis protetivas de dados pessoais. Vazamento de dados, que teve em 2010, aí aumenta. O vazamento de dados, quando teve uma denúncia de vazamento de dados, veio o Safe Harbor, que era um acordo entre a Europa e Estados Unidos para trafegar os dados. A União Europeia entendeu, então, que esses dados do cidadão europeu não podiam mais passar para os Estados Unidos, porque não era um ambiente propício, né? Porque ali em 2013, com o vazamento da NSA, e aí também forçou uma mudança na regulamentação. Bom, mas todas essas legislações, elas caem numa dificuldade, que é balancear os novos modelos de negócio. Então, nós falamos aqui no evento, que foi falado várias vezes sobre tecnologia, sobre inovação, e isso não pode ser impedido pela lei de proteção de dados, e, de outro lado, proteger esse direito que não é esquecido e ignorado pelos cidadãos, que é a privacidade, no âmbito geral, né, ou seja, no gênero, e dados pessoais na sua espécie. E o desafio da lei é contrabalancear isso. E como contrabalancear? Quando a gente fala em lei de proteção de dados, sempre falam em consentimento, né? Fala, agora tudo tem que ter consentimento, tem que ter consentimento. Consentimento é, na verdade, uma das piores bases legais para se tratar dados pessoais, por conta de uma série de limitações que se tem, né? Eu vou explicar essas bases legais mais à frente. Mas também ele não é efetivo, né? O que a gente chama de fadiga do consentimento, né? De tanto consentir com tudo,
a gente já não liga e não observa mais sobre o que a gente está consentindo. Então, 97% dos usuários eles pulam direto para o concordo, né? A segunda pesquisa de Stanford, não analisam mais o conteúdo, e há também um outro fator agravante, que é a questão do custo social de ler políticas de privacidade. Então, em uma pesquisa divulgada na IAPP, você tem lá que os pesquisadores mostraram que um regime de obrigações que fosse fundamentalmente criado no consentimento, ele criaria um custo muito significante para a sociedade. Para ler todas as políticas de privacidade que um cidadão ali está exposto na internet, ele custaria para ele 76 dias de trabalho por ano. Então, para ler todos. Isso não analisando o aspecto dele comparar efetivamente, é simplesmente ele lendo. Mas se ele for analisar, não, esse serviço aqui, ele usa meus dados melhor, esse outro aqui, ele é menos invasivo, esse custo social seria ainda maior. É bom lembrar aqui um caso bem interessante, né? Quem é da área já está cansado de ouvir, de ver esse caso, que é uma empresa de games que colocou lá nos seus termos de uso de que quando você concordava, você também cedia a sua alma para eles, o direito sobre a sua alma. E aí eles brincavam mandando, a sua alma é nossa. Quando você assinou o termo de uso, você nos deu o direito de controlar a sua alma. Tá? E aí depois ele vem e fala, olha, sempre leia com atenção os termos de uso. Mas então veja que a leitura de políticas de privacidade, consentimento, está fadigado. Então, uma lei que privilegia modelos de inovação, ela não pode focar naquele ato contratual do consentimento, de esperar dar um formulário para a pessoa. Ela tem que inovar, ela tem que pensar nos outros viés de proteção de dados. E aí é o que a nossa lei, a Lei 13.709, ela adotando esses valores globais nas legislações de proteção de dados, e notadamente inspirada no GDPR, ela faz essa balança entre esses valores e consegue, de um lado, privilegiar, ou não privilegiar, mas permitir um ecossistema de inovação no país, sem que tire completamente direitos de proteção aos dados pessoais. E aí o Brasil entrou nesse cenário global com a lei LGPD, num ambiente, ele ficou azulzinho aqui, num país com lei de proteção de dados promulgada. Bom, mas vamos lá. O que são dados pessoais? Aí eu explico isso tudo para depois eu entrar no aspecto da relação de emprego efetivamente, para a gente entender como que entra o empregador e o empregado numa relação do dia a dia, no tocante à lei de proteção de dados. Bom, dados pessoais são protegidos. São dados de pessoa natural, identificada ou identificável. Não são só nomes e CPFs. Pode ser, por exemplo, um número de identificação de funcionário, ele é um dado pessoal. Qualquer dado que possa levar à identificação de alguém é um dado pessoal. Por exemplo, um dado como o IP da conexão, ele é um dado pessoal porque ele pode levar à identificação de uma pessoa natural. E aí, eu vou trazer duas definições, tá? Assim, pra gente, a lei é muito extensa para a gente trazer aqui, fechar o contexto dentro da relação de emprego. Então, os dados pessoais, que é importante a gente ter esse conhecimento do que são, eu vou dar alguns exemplos aqui mais à frente, e os dados sensíveis, que são aqueles relacionados à origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou vida sexual e, mais importante, ou seja, vamos dizer, mais aplicável na relação de emprego, os dados genéticos biométricos, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, veja que se a empresa ela coleta dados ali de biometria, dados, por exemplo, de câmera de vídeo monitoramento com reconhecimento facial, nós estamos falando, possivelmente, em utilização de dados sensíveis e que nós jogamos para um capítulo específico da legislação sobre forma como eu devo cuidar desses dados, que me trazem obrigações diferentes e também obrigações de cuidados diferentes com questões das medidas técnicas e administrativas e, dependendo da situação, pode ser necessário aí sim um consentimento expresso. Bom, a lei ela se aplica, ela protege só dado de pessoa natural,
Tá? Aplica-se pessoas físicas e jurídicas, como eu disse no começo, direito público e privado, independentemente do porte. Não se aplica aos dados anonimizados, tá? Ou seja, dados anônimos. Dado anônimo não é dado pessoal. Às vezes até a lei ela peca um pouquinho, que ela fala assim, dado anônimo, se você não se aplica a lei com o caso de dado anônimo. Não, óbvio, dado anônimo não é dado pessoal. Dado anônimo é aquele dado que, por qualquer esforço razoável que se tem, então veja bem, esforços razoáveis de máquina, tempo, custo, você não consegue identificar uma pessoa. Mas se eu usar todo o sistema da NASA de computação, eu vou conseguir reverter um dado anônimo e vou identificar a pessoa. Não, aí não é um esforço razoável, então ele continua sendo anônimo. Tá? O alcance ele é extraterritorial, ou seja, essa Lei Geral de Proteção de Dados, seguindo o exemplo da União Europeia, ela se aplica aos dados realizados, ao tratamento e coleta realizado no território nacional e também quando há uma oferta de bens e serviços para pessoas no território nacional, independente de serem brasileiros ou não. Ou seja, se tiver um cidadão americano aqui em solo nacional, a legislação de proteção de dados vai se aplicar a ele também. São pessoas que estão no território nacional, os cidadãos em trânsito. Então, aqui de oferta de bens e serviços, no caso de uma empresa de fora que oferta serviços, por exemplo, de dicas de turismo, uma empresa americana, dicas de turismo pela internet para cidadãos americanos que estão viajando aqui a turismo, essa lei ela também tem que ser, essa empresa ela tem que observar a legislação de proteção de dados do Brasil. Alguns princípios que são muito caros e importantes nós temos em mente para toda análise de possibilidade de tratamento de dados pessoais, nós temos sempre observar 5 princípios básicos, mas o primeiro deles, o mais importante, é o princípio da finalidade. Eu nunca poderei tratar um dado com finalidade diversa daquela que eu me comprometi com o titular no momento ou do consentimento ou no momento da coleta. Não posso também tratar um dado de forma não adequada, ou seja, um dado que seja excessivo para aquela finalidade. Vamos supor, eu tenho uma relação contratual com alguém, eu estou exigindo dados, por exemplo, de saúde, que não seriam necessários para concretizar aquela operação. Isso seriam dados que não são adequados. E aí também não seriam dados necessários para que ele utilize determinado serviço. Outro princípio muito importante na legislação é segurança e prevenção. Ou seja, tem que haver medidas de segurança e prevenção na utilização desses dados e, fundamentalmente, não pode haver discriminação na utilização desses dados. E aí aqui já é um princípio muito importante para empresas, por exemplo, de RH, que utilizam inteligência artificial, eventualmente, para fazer uma comparação de melhores perfis para determinada vaga. Tem que se tomar muito cuidado para não haver no algoritmo um código que possa violar ou usar os dados pessoais de forma discriminatória. Né? E o algoritmo por si só, ele não é preconceituoso, né? Os preconceitos vêm de quem faz a programação. Então isso é importante que se tenha, e hoje já tem nas universidades americanas essa matéria, né, que é a ética do algoritmo, discutir essa ética na utilização desses dados. Bom, como eu falei, não é só consentir com os dados, nós temos 10 bases legais para tratar os dados. O consentimento é apenas uma delas. Então, nós temos, além do consentimento, cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Ora, o empregador ele não precisa obter consentimento do empregado para usar os dados pessoais dele, para fazer o cadastro, para registrar a carteira, para registrar no sistema. Então, ele está cumprindo uma obrigação legal. Execução de políticas públicas também não é necessário consentimento. Realização de estudos por órgãos de pesquisa, ou seja, se for órgão de pesquisa, né, criado com essa finalidade, e se for pessoa jurídica privada, que não tenha finalidade lucrativa. Ainda, execução de contrato ou de procedimentos preliminares. Eu vou fazer um contrato com uma construtora, comprar um imóvel, e ela solicita ali no formulário os meus dados pessoais para fazer o contrato, para elaborar o contrato, eu não preciso fornecer um consentimento para ela, obviamente, fazer o contrato com meus dados pessoais. Se ela já vai fazer os contratos, são informações preliminares que ela pode utilizar para a execução de contrato ou seus procedimentos preliminares.
Também, óbvio, eu posso utilizar os dados pessoais em processos judiciais, administrativos ou arbitrais. Imagine só a situação de eu ter que... Olha, vou ligar lá para o meu ex-adverso e falar, olha, eu vou entrar com uma execução contra você, eu preciso que você me autorize a utilizar seus dados pessoais na petição inicial. Obviamente, um exemplo, mas que a lei previu também que para utilizar em processos judiciais não há necessário consentimento. Proteção da vida ou da incolumidade física. Imagine só, um acidente de trânsito, o cara está lá, ele está ali passando mal, preciso dos dados dele, pega o RG dele e fala, nossa, não posso usar seu RG porque senão eu vou estar tratando seus dados sem o seu consentimento. Mas aí o bem da vida é muito maior. Tanto eu ali posso pegar e usar os seus dados, como o hospital também, no atendimento, vai poder tratar os dados pessoais dele, porque está visando a proteção da vida e a incolumidade física do titular ou de terceiro. A tutela da saúde, nesse mesmo ambiente também no hospitalar. Interesses legítimos é o guarda-chuva de todo mundo que quer tratar dados, né? Todo mundo tenta colocar a base legal no interesse legítimo, porque ele é ainda um pouco desconhecido. A gente pega algumas bases do Working Party, que é um grupo de estudos da União Europeia, para saber o que é esse interesse legítimo. A nossa legislação ela fala em interesse legítimo para promoções comerciais, que é o caso, mas é como exemplo, tá? A lei ela não limita a isso. Ela deixou em aberto o que seria um interesse legítimo para a pessoa tratar uns dados pessoais. Mas uma das possibilidades seria essa promoção comercial. Então, eu fiz primeiro uma compra no Netshoes, um sapato, um tênis específico para corrida, e aí, de repente, ele me manda outras promoções relativas ao esporte de correr, a corrida, né? Ou seja, uma camiseta. Então, ele, na verdade, ali poderia ser um exemplo de interesse de uma promoção comercial para o interesse legítimo que primeiramente, eu dei aquela autorização para comprar um sapato, ele entende que está no interesse legítimo de continuar me ofertando produtos semelhantes. Agora, nenhuma dessas, aqui aí a última delas aqui, a proteção do crédito, essa sim é a nossa jabuticaba, isso aqui só tem no Brasil, que é o receio que o sistema bancário teve de que a lei de proteção de dados inviabilizasse, por exemplo, o SPC, negativações, enfim. E, inclusive, já motivou a alteração da lei do cadastro positivo, né? Também questão de consentimento, não precisa ter consentimento mais para ser incluído no cadastro positivo. Bom, fora essas hipóteses, só pode tratar os dados se obtiver consentimento, ou seja, são 9 hipóteses. Fora dessas, é só pegar consentimento. Agora, o consentimento ele é tranquilo de se pegar? Não. O consentimento ele tem que ser livre, informado e inequívoco. E ele só pode ser para finalidade determinada, ele tem que ser um meio que você demonstre claramente a manifestação da vontade do titular, cláusula destacada, e é vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento. Ou seja, para obter o consentimento válido, você tem que seguir uma série de limitações, uma série de regras para que efetivamente eu utilize a base legal de forma adequada. E, independente da base legal, isso é muito importante ficar claro, se eu não preciso de consentimento ou utilizo outra base legal, isso não retira do controlador e operador, que são quem trata os dados pessoais, as obrigações da lei. Tá? E agora? E a relação entre o empregado e o empregador? Como que fica essa relação? Bom, primeiramente a gente tem que entender quais dados que o empregado, dados pessoais do empregado, ele fornece numa relação de emprego. Então, são vários. Nós temos o nome, o endereço, o CPF, grau de parentesco, nomes de parentes, tipo sanguíneo, eventualmente, é coletado, e aqui é sério, porque aqui é um dado sensível, que é dado relacionado à saúde, número de PIS/PASEP, número da CTPS e o número de identificação interno dentro da empresa. Ele tem um número de identificação, o funcionário tem um número tal, o crachá dele. Isso também é um dado pessoal. Lembre-se que eu disse que dado pessoal também é um dado que pode identificar uma pessoa natural. Não são dados pessoais, tá? E não se aplica à legislação de proteção de dados. Além dos dados anônimos, outros exemplos são o nome da empresa. O nome da empresa não é dado pessoal, então não se submete aos rigores da lei. CNPJ também não é protegido. E-mail do tipo contato@empresa.com não é um dado pessoal, tá?
tá? Aí se tiver aqui na frente, rafaelmaciel@empresa.com, aí é um dado pessoal, é o meu e-mail. Se eu tiver secretaria, recepção, quinta vara, não é dado pessoal. Dado anônimo também não é dado pessoal. Bom, para a gente entender quais são as obrigações do empregador, nós vamos chegar e cair nesse exercício, que é entender quem é controlador e quem é operador. Então, para nós entendermos a legislação de proteção de dados, nós primeiramente temos que entender o que são os dados pessoais protegidos, depois nós temos que entender qual é a função que o agente de tratamento exerce. E agente de tratamento nós temos dois, o controlador e o operador. O controlador é aquele que vai determinar os propósitos de utilização do tratamento de dados. Ele é que define o que fazer com os dados, enquanto o operador é aquele que apenas executa as ordens do controlador. E é por isso que o controlador possui muito mais obrigações do que o operador. Mas então, quem é o empregador exerce função de controlador ou de operador? Quem quer se arrisca a responder? Lembrando que o controlador pega os dados pessoais e define os propósitos de utilização. Eu que vou definir o que vai fazer, enquanto o operador não. O operador só atende às ordens do controlador. A empresa, ela coleta os dados do funcionário e ela que define o que vai fazer. Data de pagamento, quanto que eu vou pagar, se eu vou usar, se eu vou passar para um sistema de RH de terceiro, se eu vou passar para a folha de pagamento do banco. Eu, empresa, que defino isso. Então, eu, empresa, sou o controlador dos dados do empregado. Então, nós vamos ver que a empresa, em relação aos seus empregados, ela possui os rigores da lei no tocante a ser controlador de dados pessoais. E o operador, ele na verdade, ele atua limitadamente, ele sempre vai atender esses tratamentos segundo as instruções fornecidas pelo controlador, porém, quando vai a empresa contratar serviços terceirizados para gerir esses dados dos funcionários, sistemas de RH, folha de pagamento, qualquer outro sistema, até mesmo e-mail marketing, cursos online de capacitação dos trabalhadores, ela tem que botar isso em base contratual, porque o operador vai ter uma série de obrigações em relação ao controlador, à empresa, e não em relação ao titular dos dados, naturalmente. Aqui alguns outros exemplos, né? Um controlador é um site de e-commerce, ele define, o Google Analytics, que vai interpretar os dados de quem entra no site, ele é só operador. Um escritório de advocacia, ele é controlador dos dados dos clientes, tá? Então, quando eu contrato um sistema de gestão do escritório de advocacia, todos os dados pessoais que eu trato lá, eu sou o controlador e o sistema ele é mero operador. Então, se alguém precisa exercer direitos dos titulares, ele vai exercer contra o controlador e não contra o operador. Aqui, software de gestão, folha de pagamento pelo sistema do banco, enfim. E aqui é o principal, né? Eu vou passar aqui rapidamente algumas obrigações gerais e que para a gente entender quais são as funções de um e de outro. O controlador, ele tem que tratar os dados com base legal definida. O operador, ele vai tratar os dados de acordo com as instruções do controlador. Os registros, ambos têm que registrar tudo que é feito com os dados pessoais. Eu tenho que ter aquele que a gente fala de paper chase, tem que seguir o fluxo dos dados. Quem acessou, para onde que foi, todos esses dados eu preciso ter um controle. Relatório de impacto, como boa prática e força legal para controlador, em algumas situações o relatório de impacto de proteção de dados pessoais, especialmente quando estiver utilizando dados sensíveis, ele é uma obrigação do controlador e é uma faculdade do operador, embora seja uma boa prática. Encarregado, tá? Esse encarregado é a figura... para quem quer pensar numa outra profissão, a profissão do futuro é ser o encarregado. O encarregado é o que a gente... o nome nosso no Brasil ficou muito feio, na Europa é o DPO, Data Protection Officer. Aqui ficou encarregado. O encarregado, ele pela nossa legislação, todo controlador precisa ter um encarregado. Ele é que vai responder às notificações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ele é que vai atender os direitos dos titulares, ele que vai implementar as boas práticas, né? Eu falo aqui mais à frente. Então, a obrigação do controlador ter um encarregado. Operador, ele não tem essa obrigação, mas é importante que ele tenha ali um contato de um responsável para tratar esses dados
para tratar informações, para compartilhar informações com o controlador. Direitos dos titulares. Lá no artigo 18 tem vários direitos dos titulares, pedir para eliminar dados, pedir relatório, uma série de obrigações que pode exigir do controlador. A gente vai exigir do controlador, não do operador. O operador ele pode colaborar com o controlador, mas eu, como titular, eu não posso exigir os dados ou esses meus direitos perante o operador. Caso de incidente de segurança, o controlador precisa comunicar à autoridade nacional, enquanto o operador ele apenas informa ao controlador os casos de incidentes. Ambos têm que adotar medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados. Então, quando fala em medidas administrativas, mostra que a lei não é para aplicação só de TI, ou seja, não é para um cara de TI apenas ir lá e colar, apliquei a lei. Não, ela é uma adoção de práticas jurídicas e medidas administrativas também para se fazer uma boa prática, um programa de governança em privacidade, que é o programa que vai realmente implementar a cultura da privacidade dentro de uma organização. Bom, só para a gente já caminhando aqui para o fim, falar dessas obrigações de compliance, ou melhor, do que a lei fala para ser conforme. Então, a gente entendeu que o empregador, ele é um controlador, ele trata dados pessoais, então o empregador, seja ele atuando em ambiente digital ou não, seja uma construtora, seja uma fábrica, uma indústria, ela trata dados pessoais. Ainda que seja só dos seus funcionários, ela trata dados pessoais. E, por assim ser, ela tem obrigações em relação a esses dados pessoais, e as obrigações que a lei mais foca, justamente, além de ter a base legal adequada, é você implementar medidas técnicas e administrativas de proteção. Por que essas medidas técnicas? Porque, como eu disse, não é para se impedir o uso de dados, mas é para te colocar com um mínimo de regras para que esses dados não sejam utilizados indevidamente. Então, uma dessas medidas técnicas e administrativas, a lei fala em acessos não autorizados, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação dos dados, ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. E lembre-se que incidente de segurança de dados pessoais, ainda que não pode ser em ambiente informático, então pode ser sim um ataque hacker, com vazamento, mas pode ser também simplesmente uma pasta com os dados do funcionário que fica no arquivo físico que alguém terceirizado foi lá e pegou e levou para casa. Isso é um incidente de segurança. A lei não fala só em ambiente digital. Então, por exemplo, se esse arquivo, esses documentos que estão na mesa são perdidos ou pega fogo, é um incidente que eu tenho que comunicar à autoridade nacional. Se um computador, um notebook é roubado e tinha dados pessoais de funcionários, é um incidente que eu tenho que comunicar também ao controlador. E tem que prever essas medidas de proteção. Aqui é muito importante para quando a gente fala de novas ferramentas de tecnologia e inovação, é o Privacy by Design. Todos os serviços e produtos a serem desenvolvidos, inclusive esses que estão sendo desenvolvidos pelo poder público, precisam pensar em privacidade desde a sua concepção. Tá? Então não adianta, depois que ele está concebido, ver que tem várias falhas no seu processo de que não protege os dados pessoais de que ele trata. É o caso do Facebook. Né? O Facebook, depois que ele vai ver que as suas práticas com os aplicativos terceiros nunca foram adequadas no sentido de se proteger as informações que eles coletavam. Né? Então, todo mundo entra lá, pega os dados de todo mundo e armazena onde bem quisesse. Programa de governança em privacidade, ele vai trazer as boas práticas relativas à proteção de dados pessoais, ele é aplicável a todo o conjunto de dados pessoais, independentemente do modo como se realizou a coleta. Ele é adotado, a estrutura, a escala e o volume de suas operações. Então, vejam, a empresa é pequena. Precisa de um programa de governança e privacidade? Não precisa, mas precisa de boas práticas de segurança? Precisa. E aí, você vai fazer de acordo com o volume, de acordo com a escala de trabalho, mas minimamente implementar a cultura de privacidade e proteção dessas informações. Políticas e salvaguardas adequadas, base em avaliação sistemática, né? Igual a gente falou que o evento aqui tem que ser todo ano, porque todo ano tem tecnologia, não adianta nada a empresa, tem inovação tecnológica, não adianta nada a empresa adotar um sistema desse e passar 10 anos sem revisar. Você tem que revisar todo ano. A política tem que estar sendo implementada constantemente. E ainda, ser sempre transparente, adotar mecanismos de supervisão interno e externo,
planos de respostas a incidentes, ou seja, aconteceu um incidente, saber como que eu vou agir num caso de incidente, e atualizado constantemente com base em monitoramento contínuo e avaliações periódicas. E essa implementação da governança de privacidade, ela passa por um levantamento do inventário, né, ou seja, quais e como são coletados os dados pessoais, como são utilizados, se há transferência para terceiro, quem acessa os dados, até quando são armazenados e formas de extinção, direitos dos titulares. E aí passa depois para a segunda etapa, que é o processo de conformidade, efetivamente, que é a adoção da política de dados da corporação, a adequação dos contratos de trabalho, né, é preciso adequar a questão da privacidade, a averiguação da conformidade de software, até mesmo a definição, até finalmente a definição do encarregado. Bom, o encarregado, como eu disse a vocês, é uma obrigação de todo controlador, ou seja, toda empresa que trata dados pessoais dos seus funcionários, obviamente, precisa ter um DPO. Esse DPO ele pode ser um funcionário de dentro da empresa, pode ser uma pessoa natural contratada de fora, ou pode ser uma pessoa jurídica também. Então, tem muita empresa de TI querendo assumir essa função, mas pode ser um escritório de advocacia, pode ser uma empresa criada somente para exercer função de DPO, que vai ficar encarregada de aceitar reclamações e comunicações dos titulares, receber comunicações da autoridade nacional, orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas, ou seja, ele vai implementar treinamentos internos e executar as demais atribuições determinadas pelo controlador, ou seja, é o cara que vai receber e vai administrar toda essa a implementação de uma proteção à privacidade. Bom, o que acontece se tiver casos de incidente ou que tiver tratamento ilícito, tanto o controlador como o operador eles respondem solidariamente pelo tratamento indevido dos dados, e todos os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento dos dados também respondem pelos danos causados ao titular. E, fora isso, tem as pesadas sanções administrativas, né, que são sanções de até 50 milhões de reais por infração. Né? Então, quando a gente fala na sanção da LGPD, muita gente fala, podem ter sanções até 50 milhões. Não, pode ter muito mais. Porque, por exemplo, um incidente de segurança, um vazamento de dados, notificado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela abre um procedimento administrativo para averiguar aonde que foi o erro. Nessa averiguação, ela descobre que aquela empresa, pelo seu porte, precisava ter um relatório de impacto de proteção de dados pessoais. Não tinha. Ela percebe que ela trata dados pessoais de forma excessiva, desnecessariamente. Ou seja, coleta mais dados do que podia coletar. Isso é outra infração. E aí vai somando. E o que são medidas que reduzem essa multa? São as medidas que nós falamos anteriormente. Então, quando ela adota boas práticas, as sanções também podem ficar, às vezes, só uma advertência sem aplicação. Bom, quis dar um apanhado geral sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, tentando trazer um pouco dessa obrigação também, desmistificando que a Lei Geral de Proteção de Dados é só para o ambiente digital, mostrando para vocês também como ela impacta a relação de emprego, tá? É uma lei que também tem uma série de obrigações para o poder público. A gente estava conversando ali, eu ouvi o doutor falando sobre as questões de ceder os dados pessoais tratados pelos tribunais para terceiros. No final do ano passado, com a medida provisória 869, houve uma flexibilização muito grande no tratamento de dados pessoais pelo poder público. Então, basicamente, hoje eu posso transferir para qualquer setor privado, mas já de antemão, em primeira mão, já passo para vocês que o deputado Orlando Silva, que é o relator na comissão mista, ele não é nem um pouco favorável a essa flexibilização e possivelmente vai restringir ou vai trazer mais obrigações para o poder público, voltando ao texto original da LGPD, não o texto da medida provisória. Deixo que para vocês quiserem baixar lá um capítulo gratuito do livro, fiquem à vontade e também quem quiser perguntar, estou à disposição. Muito obrigado. Bom, primeiro a questão principal, a questão das medidas administrativas, porque a base legal de tratamento, você tem lá a parte de obrigação legal, ou seja, a obrigação legal do Estatuto do Servidor, a questão da própria lei de acesso à informação, de como eu vou passar esses dados, e a questão de eu fornecer os dados para quem solicitar também, não é uma violação da lei, porque a Lei Geral de Proteção de Dados faz uma ressalva, mas as adoções de medidas administrativas para proteger essas informações,
se aplica. Mas o acesso à informação, o procedimento, ele não muda. Tanto que a lei, ela fala que a questão dos direitos dos titulares, exercer, por exemplo, relatórios, solicitar informações, ela faz a ressalva da lei. Ela fala assim, olha, os prazos, os prazos, por exemplo, de 15 dias que tem lá para fornecer as informações, o controlador fornecer as informações, ele não se aplica à lei de acesso à informação, que vai ter o prazo próprio dela. Então, o impacto é relativamente pequeno, não muda a lei, ela somente, talvez, ali é a questão das medidas técnicas e administrativas. Não vejo uma mudança muito grande, não. Nossos agradecimentos ao palestrante, Dr. Rafael Fernandes Maciel, pela brilhante exposição. Convidamos à frente o excelentíssimo juiz do trabalho, Cleidmar Castro de Almeida, titular da Vara de Palmeiras de Goiás e vice-presidente da Matra 18, para fazer a entrega do certificado de participação ao palestrante. Comunicamos a todos os participantes deste seminário que a ficha de avaliação do mesmo já foi encaminhada aos e-mails de cada um dos senhores. Passamos a palavra à Sua Excelência, o diretor da Escola Judicial do TRT 18, desembargador Eugênio José Cesário Rosa. Em princípio, então, a todos os presentes, a todos que se dispuseram a essa pequena jornada conosco aqui, nosso muito obrigado. Foi um instante de aprendizado intenso, muitas novidades, não é? E eu quero já deixar informado que o tema será objeto de eventos futuros anuais. Nossa intenção é repetir essa temática anualmente, porque, como vimos, até nos foi dito na primeira fala aqui, em breve, a cada 12 horas, a informação do mundo dobrará. Então, nós precisamos estar atentos com o que vem a este respeito. Então, ademais, eu queria também dizer aos colegas que nós estamos trabalhando em algumas ferramentas, estamos com algumas ideias, com o objetivo, levando em conta a necessidade nossa de manter, conforme o novo CPC e a nova CLT, a nossa jurisprudência uniforme, estável, né? Nós estamos idealizando uma ferramenta para grupos de estudos específicos, para comportar grupos de estudos específicos, temáticos ou subtemáticos em cada tema, para extrairmos deles posições consolidadas e aí orientar a nossa atividade, inclusive a do próprio tribunal, por exemplo, na adoção de teses repetitivas. E, dito isso, então, mais uma vez agradecendo aos presentes, aos palestrantes especialmente, que nos brilharam com seus estudos aqui, damos por encerrado o evento. Obrigado a todos.